Vamos já partir para a nossa escola bíblica. Quem trouxe a revistinha? Quem tem a revistinha? Essa lição é bem interessante. Quantos já ouviram falar sobre liberalismo e fundamentalismo religioso? Já ouviram? Então estamos cheios de professores aqui, né? Estou até com medo de falar errado aqui alguma coisa. Mas lembrando que nós estamos aqui no modelo de aula, tá bom? Então você pode participar também. Então nós vamos rapidamente, para não... Hoje é dia das mães, nós temos que encerrar no horário. Liberalismo e fundamentalismo teológico, lição de número 10. Nós já estamos concluindo esse livrinho. Vamos avançar. Texto bíblico básico. Nós vamos fazer uma leitura responsiva. Tá. Se alguém quiser falar, por favor, nós estamos gravando a aula e nós vamos usar o microfone para poder não ficar um silêncio durante a gravação, né? A gente está gravando, daqui a pouco fica o silêncio. Aí daqui a pouco volta a voz, tá bom? Então, se quiser falar, por favor, você vai receber o microfone. Colossenses 2, de 1 a 7. Vamos ler? Faremos uma leitura responsiva. Eu vou iniciar os irmãos na sequência. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por quantos não viram o meu rosto em carne. Os irmãos. Amém. Ficou uma salada de fruta, né? Cada versão, né? Mas acompanhe na revista, acompanhe na sua Bíblia também. Em que estão escondidos, em Cristo, né? O contexto, todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Verso 4. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Os irmãos. Verso 7. Arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Eu vejo alguns destaques aqui nesse texto, né? O verso 4 diz, e digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, né? Palavras que convencem. O apóstolo Paulo sendo bastante forte, enfático nessa questão. E aí o verso 5, ele traz uma palavrinha também dizendo o seguinte, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. São alvos que nós devemos perseguir, ok? Firmeza, ordem, perseverança, e é isso que o Senhor quer de mim e de você. O texto áureo diz o seguinte, aí nós temos aqui no telão, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Esse texto áureo já daria uma mensagem de 1 hora pelo menos, né? Se você botar antes, ele vem fazendo uma construção, e ele diz antes, santificai a Cristo. Alguém sabe me dizer o que seria esse santificai a Cristo? Como é que eu vou santificar a Cristo? Ele já é, né? Ele é santo. O que é santificar? Purificar, ok. Se você pegar o contexto, aí faz sentido, porque você vai santificar no coração. Ok, é isso. Mas o que? Santificar o quê? Separar, não misturar, né? Então nós precisamos deixar claro o papel de Cristo, quem é Ele, né? Como Senhor em vosso coração. O que significa esse em? Quando eu falo em, eu estou direcionando para algum lugar. Em casa, né? Em vossos corações. Então, é algo que precisa fazer constar lá no coração. Então,
Cristo, ele precisa estar santificado, e o apóstolo, o Pedro fala isso, antes de santificar Cristo como Senhor em vosso coração. Então, o senhorio de Cristo, ele precisa estar muito bem estabelecido, muito bem firmado no nosso coração. E quando nós falamos em coração, nós falamos também na razão, nos nossos sentidos, né? O coração físico real é um músculo, não é isso? Me corrija se eu estiver errado. Mas o coração no sentido das minhas convicções, do meu intelecto, né? Então, eu preciso ter muita certeza de Cristo estar reinando como Senhor do meu coração. Para quê? E estáis sempre preparados para responder com ira e temor a qualquer que vos pegue. É isso? Responder com raiva, com ira? Não, eu preciso responder com mansidão, né? Então, esse outro aspecto também. A gente às vezes quer batalhar, devolver com a mesma intensidade qualquer provocação. E nós vamos ver sobre o radicalismo religioso, né? O fundamentalismo religioso, que às vezes leva uma conotação, construir uma conotação belicosa, uma construção de conflito para esse tipo de termo, que nós vamos aprender que não é isso que a Bíblia propõe. Ok? Então ficou clara a questão de santificar Cristo em nosso coração? Nós precisamos ter a certeza de quem Ele é, o que Ele representa, para eu poder dar uma resposta plausível, segura de quem Ele é. A minha fé está fundamentada. Isso é importante, por isso que a escola bíblica é um ambiente apropriado para você desenvolver o seu conhecimento, desenvolver a sua fé. Vamos avançar. Quais são os propósitos dessa lição nessa manhã? Identificar o iluminismo como precursor do liberalismo teológico. Discorrer sobre os pressupostos de cada um desses movimentos teológicos e conscientizar-se de que esses movimentos estão em atividade ainda hoje, né? Eu acho que nós estamos tendo uma interferência aqui intergaláctica, seres de outros fazer comunicação, olha, alguma coisa assim, né? Pode deixar bem estabelecido aí que eu estou me ouvindo bem. Ok? Esses 3 princípios que vão nortear a nossa lição. Vamos na introdução da lição. Liberalismo. Pode dar um enter, por favor. Liberalismo e fundamentalismo teológico são 2 formas de interpretar as Escrituras. Quem já ouviu essas expressões? Liberalismo e fundamentalismo teológico. Às vezes, liberalismo teológico, fundamentalismo teológico. Mas liberalismo e fundamento teológico. Quem já ouviu essa expressão? Né? Isso acaba permeando muito no ambiente acadêmico, nos cursos de teologia, né, que a gente tem essa como disciplina, né, essa questão do liberalismo e fundamentalismo. Agora, o início disso tudo, importante observar, que partiu do iluminismo, isso vem do iluminismo, que foi um movimento filosófico, que transformou o mundo ocidental, a gente está falando do Ocidente e o Oriente, né? A realidade ocidental a partir do século XVIII, e trouxe ideias centradas na ciência e na razão. Alguém poderia contribuir, e aí eu vou convidar aqui o microfone, né? Falando um pouquinho sobre iluminismo. O que foi o iluminismo? Alguém estudou iluminismo? Alguém lembra do que seria o iluminismo? Richard disse que lembra. Microfone, por favor, microfone. Cadê o microfone? Por favor. Vamos lá. Se ele falar besteira, a gente critica depois. Vamos ver na internet, vai lá. O iluminismo. O iluminismo, ele, como está escrito ali, ele é principalmente focado na questão da razão, mas eu lembro bastante do iluminismo, como eles passaram a perseguir a verdade. Qual era a forma de receber a verdade. Antigamente, antes desse movimento, a verdade ela vinha como um estatuto, ela era estabelecida, ela era completamente baseada na revelação, na palavra. E na época do iluminismo, eles começaram a tentar identificar a verdade a partir do método empírico. A verdade você só pode descobrir quando você tem uma filosofia, você testa ela, ela é comprovada e aí você pode assumir ela como verdade. Eles questionaram muito a verdade por si só e trouxeram para que a verdade pudesse ser observada e comprovada. Perfeito. Alguma contribuição sobre o iluminismo?
Hã? Seminarista, por favor. A gente está falando do iluminismo, está num contexto que eles chamaram de século das luzes, né? Século das luzes, e aí tem um comentário exatamente falando que a ciência, né, e a razão norteavam todas as conclusões, saindo um pouco da questão do viés religioso, da concepção teológica, para que a ciência e a razão ditasse a regra nesse ambiente. E eles defendiam, então, ideias como a liberdade religiosa, a separação entre a igreja e Estado, e questionaram a questão da ortodoxia cristã, da questão do padrão cristão, daquilo que se estabelecia como regra, como padrão. A sua teologia e ensinos. Então, a gente está vivendo aqui um momento de transformação. Essa época ela foi marcada exatamente por uma mudança, uma quebra de paradigma. Você vem da reforma protestante, você vai vendo que num processo de mudança de paradigmas, o iluminismo entra e junto com ele nós temos aqui dois fatores que acabam norteando e determinando uma nova perspectiva para a igreja naquela época, que é o liberalismo e o fundamentalismo teológico. Então nós vamos entender um pouquinho mais acerca de cada um desses elementos. Pastor, qual a importância disso? Muita, que nós esbarramos com essas questões no nosso cotidiano e nós não sabemos discernir muitas vezes. E nós achamos que está tudo bonitinho e no final das contas não está. Então é importante que você aprenda para que você possa, como nós lemos aqui, no texto áureo, quando alguém pedir a razão da esperança que há em você, você tem a segurança de fazê-lo. Liberalismo teológico. Começou a desconstrução dos principais fundamentos da teologia cristã. Valorizou a erudição acadêmica, não é? A questão do pensar acadêmico, né? Da exploração, da investigação, e o racionalismo ao campo da fé, da igreja e de seus ensinos. Isso está citado no nosso livro. Qual foi o alvo do liberalismo? Né? Quando se estabeleceu o liberalismo, a palavra já sugere liberal, né? O liberalismo teológico. Né? A proposta foi fazer uma releitura da palavra de Deus, evitando que a mesma colidisse com a razão e o conhecimento tido como científico. Ou seja, você tem um viés teológico, um comportamento ortodoxo da igreja que está norteando toda aquela época. O liberalismo entra e fala assim, olha, se isso conflitar com a ciência, tem que ser revisto. Porque a ciência não respalda a lógica, a razão, o que é empírico, diz completamente diferente do que está sendo aqui trazido. Esse foi, pelo menos, a proposta, né, o viés forte do liberalismo. E aí a gente começa a entrar em alguns outros pontos. Vamos avançar um pouquinho também. Para os liberais, toda doutrina bíblica pode ser relativizada ou descartada, caso haja conflito com a cultura moderna. Olha só, gente. A gente já ouviu falar de o mundo entrando na igreja? Nós já ouvimos essa expressão? Eu falo assim, né? A igreja se moldando ao mundo, né? A igreja parecendo mais com o mundo. Então, o nosso cuidado é esse aculturamento de tempos em tempos, dentro de uma proposta, né, que aquele momento traz, de nós não tentarmos adaptar a verdade bíblica a isso, e isso vem do liberalismo. Essa proposta, essa configuração vem do liberalismo, que está dizendo o seguinte, olha, se tiver algum tipo de conflito, ela precisa ser relativizada. Então, outra palavra, isso pode? Alguém já ouviu dizer assim, isso é muito relativo, depende. Mas depende de quê? A palavra, ela é absoluta, né? Ela não pode ser relativizada. Então, quando nós tivermos situações onde se propõe relativizar o que a Bíblia determina de forma clara, inquestionável, né, incontroversa, e para adequar a uma cultura, nós temos que parar e entender que existe uma origem, isso não foi coisa do século XVIII, século XIX, somente, né? Ainda influencia o tempo presente. Temos mais uma participação do ouvinte. Pois não, ouvinte, diga o seu nome. A cidade que está falando?
Não, é só porque eu já estudei, já tive contato muito com algumas coisas, eu acho que é válido até como exemplo, muito mais do que estava no slide anterior, falando sobre adaptar o que está na Bíblia. Tem um manual da Sociedade Bíblica, inclusive, que eu peguei para ler, ele vai acompanhando a Bíblia ao longo de Gênesis e Apocalipse. E aí ele pega e quando chega na história de Jacó, por exemplo, que ele fez aquela questão dos animais, os que nasciam malhados, eram deles e tal, que aquilo ali claramente a Bíblia mostra que foi uma forma de Deus estar honrando ele e tal. E a explicação que vem no manual é que Jacó já conhecia de variabilidade genética. Então, quando ele agia ali, ele estava fazendo aquilo de propósito. Tem outras pessoas que falam que a travessia do Mar Vermelho, porque Noé já tinha conhecimento que naquela época o Mar Vermelho secava. Moisés, naquela época o Mar Vermelho secava, sendo que a Bíblia fala que eles passaram com parede de água, e depois, quando o mar retornou, matou todas as pessoas. Então, esse manual que eu peguei, primeira vez que eu li, eu falei, nossa, que absurdo. E aí, ao longo de tudo, eu consegui ver que eles vão relativizando e encaixando tudo com a Bíblia e está mais próximo do que pode imaginar. Como você falou, a releitura. Você começa a fazer uma releitura para acomodar numa lógica humana. Aí faz sentido, né? Então, você enfraquece o componente fé, não é? Se você olhar em Hebreus, capítulo 11, verso 3... Hebreus 11, verso 3, diz o seguinte: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então você vê, como um universo desse tamanho, né, ele foi criado. Aí você vê que pela fé, a gente consegue entender que isso foi feito, né, foi formado pela palavra de Deus. E aí você vê em Gênesis toda essa construção. Haja luz e houve, né? Haja firmamento e houve. E aí você vê no Salmo 19 que diz que os céus manifestam a glória de Deus, ok? Então, isso que o Ricardo falou foi perfeito, essa questão de você conseguir um argumento lógico para aquilo que é sobrenatural, para acomodar no meu coração. Ah, então faz sentido, então eu posso crer. Ao passo que a Bíblia diz que, nós pregamos no domingo passado, se você crê, tudo é possível que crê. Né? Em Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, e aí tem aqui clássico dizendo que você pode, pela fé, entender. E também no verso 6 do capítulo 11, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aquele que o busca. Então, o liberalismo ele vai trazer argumentos que vão flexibilizar, que vão relativizar as verdades bíblicas. Quando eu falo aqui em doutrina, e aí é importante, a gente está numa escola dominical, para os liberais, toda doutrina bíblica pode ser relativizada. O que é uma doutrina bíblica? Eu botei aqui embaixo. Doutrina é um ensino bíblico normativo. É aquilo que, estabelecido por Deus na Bíblia, que deve nortear o caminhar da igreja. É terminante, é final, é derivado das Sagradas Escrituras como regra de fé e prática de vida para a igreja através de seus membros. Então, a doutrina bíblica, ela não pode ser acomodada, ela não pode ser customizada, adequada, relativizada a uma cultura. Ela é. Então, independente da cultura, os princípios bíblicos, os princípios de Deus, eles devem ser observados lá na Ásia, na Oceania, na África, na Europa e aqui na América. Ok? América do Sul, né? A gente fala América, lembra logo dos Estados Unidos, né? Quando tiver a congregação lá, a gente prega falando de lá. Né? Então, cuidado com o liberalismo que propõe flexibilizar tudo isso. Avançando um pouquinho mais, nós temos aqui outras orientações acerca dele. Pilares do liberalismo teológico. Ele diz que podemos relativizar os dogmas cristãos. Ué, nós falamos de doutrina e agora nós falamos de dogma, né? Então, doutrina é uma questão normativa que a Bíblia contém. O dogma é um termo de origem grega que significa literalmente o que se pensa ser verdade. As afirmações, aquilo que nós temos como fundamento, né? O relativismo nega os absolutos bíblicos. Não é bem assim o que a Bíblia diz, ok? Segundo eles. O outro ponto do liberalismo, que a gente tem que ficar muito atento, é a superioridade da razão
em relação à fé na busca da verdade. A Bíblia diz que quem quer se aproximar de Deus precisa crer, e o liberalismo diz que isso não é suficiente para poder fundamentar uma verdade. Não é só a fé, eu preciso ter a parte prática ali evidenciada. Ensino nas Escrituras como fábulas e mitos, que eles dizem, que a Escritura traz são fábulas e mitos, substitui a igreja pela instituição de ensino superior e a revelação pela razão. A igreja não detém a verdade bíblica, a universidade sim. O ensino superior consegue, porque ele trabalha com a ciência, com a questão prática, ele consegue te trazer uma verdade palpável. E a revelação não está plena, a razão precisa ser atendida para chegar a esse conceito. Nós já lemos aqui Hebreus 11:3, que fala que pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Cada vez mais a ciência explora e não consegue alcançar o tamanho desse universo criado, né? O Hubble já está não sei quantos quilômetros, né, da Terra, e ele vai descobrindo, e aí você vê nesses filmes de ficção, né, que existem não sei quantas galáxias, quantos planetas e habitáveis e tal, e aí você para e fala assim, a dimensão é tão grande, que será que de fato existe mesmo e a gente não tem conhecimento, né? Para mim, é um ponto que não é conclusivo, a Bíblia não declara isso, né? A Bíblia não fala isso, mas pode ser que sim, em função da dimensão que vem se apresentando, né? Avançando um pouquinho. Está ficando claro a questão do liberalismo? Qual é a proposta do liberalismo? Eles querem colocar em xeque a verdade bíblica. Contestação da teologia cristã tradicional. Temas centrais da Bíblia foram relativizados, tratados como crendices e superficialidade. Nós pregamos numa quinta-feira aqui sobre religião, sobre religiosidade e sobre tradição religiosa. São coisas diferentes, né? E nós devemos ter cuidado para você não viver uma agenda religiosa rasa, né? Sem ter uma relação profunda com Jesus Cristo, que é o autor da nossa fé, e nós sermos seduzidos por essas coisas. Então, o que diz o liberalismo? A Bíblia não é infalível. Segundo eles, a Bíblia não é infalível. A Bíblia não é a palavra, ela contém a palavra. Segundo, alguém já ouviu falar isso? A Bíblia ela não é a palavra de Deus, ela contém. Eu já ouvi falar isso também. Então, a origem desse tipo de comentário, ele está fundamentado numa questão chamada liberalismo, que vem lá do século XVIII. Se nós ouvimos no tempo presente, é porque isso vem encontrando eco, né, na sociedade. Outra coisa que o liberalismo diz, que Adão não existiu. O relato da criação é um mito. E aí você tem que crer na palavra Hebreus 11:3, né? Que o universo foi formado pela palavra de Deus. O outro item do liberalismo diz que Jesus não nasceu de uma virgem, e tem toda uma discussão, né? E em torno disso tem que se aprofundar mais se você quiser entender melhor. E o liberalismo diz que Jesus não é Deus, mas um exemplo de um homem. Um modelo que os europeus daquela época deveriam seguir. Olha só que interessante. Eles não desprezam Jesus, mas tiram Jesus do papel divino que ele é, e nós vemos na palavra que nele habita a plenitude da divindade, mas eles dizem, Jesus é um cara bom, Jesus é um cara que deve ser seguido, deve ser copiado, mas eles negam a divindade de Jesus, esse que é o grande erro, né? Então nós temos muitas religiões hoje que negam a divindade de Jesus, essa negativa da divindade de Jesus também vem um reflexo do liberalismo, ok? Vamos avançar um pouquinho. O impacto na Europa. Quando o liberalismo ele chega com essa proposta, há um efeito danoso na igreja, o esvaziamento e secularização da igreja. Porque nós somos, irmãos, veja bem, nós somos facilmente seduzidos, né? Se você tem um argumento muito plausível, no mínimo te balança. Os irmãos, sendo franco, né? Alguém te apresenta um argumento muito bem consolidado, haja vista no ambiente jurídico.
né? Você tem uma tese lá que está sendo defendida, alguém apresenta uma tese controversa, mas com tanto fundamento que o cara fala assim, olha, eu vou por aqui que eu sou um pouco mais... Não é assim que acontece? Se nós não observarmos a palavra, nós não estudarmos a palavra, nós podemos ser seduzidos, qualquer um de nós. Né? Então, nós precisamos exatamente buscar esse fundamento. Isso aconteceu na Europa e houve um esvaziamento e uma secularização da igreja. O que é a secularização da igreja? A igreja foi se moldando aos costumes da época, ao modelo corrente daquela época. E Romanos 12 nos dá a orientação. Não vos conformeis com o mundo, com o sistema. A gente precisa olhar a palavra de Deus como absoluta. E as convicções cristãs foram deixadas de lado. Caramba, irmãos, não é difícil isso acontecer. Se você não tiver fundamentado, não é difícil acontecer, irmãos. Quantos de nós conhece alguém que já era tão fervoroso na fé, pregador, fazia milagre e hoje está fora? Conhecemos? Então, a gente tem que ter muita segurança, como diz Pedro, daquilo que nós cremos. Se alguém perguntar, você tem que ter segurança. E eu volto a falar de um amigo vizinho lá, testemunho de Jeová, que me fez um convite. Pô, vamos lá para você visitar. Eu vou lá visitar. E aí, porque eu teria que ficar com medo dele me convencer? Ao contrário, eu preciso estar seguro do que eu creio. Né? Eu posso levar para ele a verdade que eu creio, investiguei, fazer igual Lucas, né? Estudei, estou seguro, consciente, ela é essa, né? Que Jesus é Deus, Ele encarnou e Ele é o Salvador único, faz contato com Deus conosco. Então, a Europa teve impacto naquela época, século XVIII, XIX. Olha o que aconteceu nos Estados Unidos, olha a migração, isso acontece. Os missionários daqui começaram a migrar para os Estados Unidos, para as universidades, e houve um impacto lá no século XIX, dos seminaristas começaram a sofrer o impacto e começaram a questionar, né, a ortodoxia, aquele ensino padrão. Opa, mas eu estou ouvindo algo diferente, que faz sentido pela lógica humana, que merece uma investigação. E você começa a criar um distanciamento da verdade bíblica tradicional que era trazida. Resistência e rebeldia à autoridade. Então, o alerta para nós, como igreja, é cuidado. Hoje temos cursos teológicos que possuem ensinos de matriz liberal. Cuidado se você for escolher um curso teológico para fazer, cuidado uma literatura que você for pegar, né? Procura no Google, aí você vai lá fazer uma procura no Google, aí você encontra um artigo maravilhoso, aí quando você vai ver, está escrito assim, JW, não é isso JW? Testemunho de Jeová? Jeová Witness, né? Então, você está achando ali que está arrebentando, mas tem um componente ali que te distancia um pouco da essência original da palavra de Deus. Por exemplo, eles não reconhecem Jesus como witness, né? Eles não conhecem Jesus como nem o Espírito Santo, né? Então, assim, dá uma olhadinha aí, sempre que você for fazer, critique, seja crítico, né? Para que você não caia na armadilha aí da teologia liberal. Vamos avançar um pouquinho? Acho que a gente agora já pode entrar no fundamentalismo teológico, né? Aí lembra do fundamentalismo? Quando a gente fala do fundamentalismo, a gente lembra do islamismo, a gente lembra desses ismos todos que são extremamente radicais. Mas quando você fala em fundamentalismo teológico, você lembra daquilo que é fundamental, do fundamento. Pensa nessa palavra que começa a fazer sentido. O liberalismo teológico e o fundamento teológico, fundamentalismo teológico, né? E aí você vê o movimento fundamentalista de islâmico, budista, confucionista ou político, que são sinônimos de intolerância e radicalismo religioso. Ou seja, nesse modelo, tende-se a hostilidade quando não há concordância. Quando as pessoas discordam da sua convicção, então o fundamentalista, ele vem pesado e quebra o pau, né? Então, esse é um termo que vem muito mais vivo na nossa memória. Mas quando nós falamos em relação à lição, é o fundamento teológico bíblico que nós queremos trazer. Alguns pontos do fundamentalismo teológico. Vamos lá. Próximo, por favor. Contraposição ao liberalismo. O liberalismo, ele contesta a Bíblia, a veracidade da Bíblia, ele torna a Bíblia como algo relativo. O fundamentalismo teológico, ele se contrapõe a isso. Certos dogmas da igreja são absolutos, não podem ser
relativizados, né? A salvação em Cristo, a ressurreição, a morte, a inerrância das Escrituras, reafirmação dos fundamentos bíblicos, por exemplo, a infalibilidade das Escrituras. Alguém pode abrir, por favor, em Isaías 34:16, Romanos 3:2, 2 Timóteo 3:16, também é um clássico, né? Toda a Escritura é inspirada e útil para exortação, para orientação. Então, Isaías 34:16 e Romanos 3:2, já dá para a gente ter uma... Sim. Procure no livro do Senhor e leia. Nenhum desses animais estará faltando, nenhum estará sem o seu par, pois foi a sua boca que deu a ordem, e o Espírito Santo os ajudará. Amém. Procure aonde? No livro do Senhor. Ele chama a palavra de Deus como livro do Senhor. Romanos 3:2. Pode repetir, por favor, que eu acabei não ouvindo. A palavras de Deus, é isso? As palavras de Deus. Então você tem a infalibilidade das Escrituras que podem ser confiadas, elas podem ser dignas da nossa confiança. A divindade de Jesus, ela também foi contraposta ao liberalismo, como diz Isaías 9:6, João 1:1, é clássico. No princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Então nós temos essa afirmação de João ali no João capítulo 1, verso 1 do capítulo 1. Isaías 9:6, eu vou ler aqui para a gente poder então ter o registro, mas abre aí para você também acompanhar. Isaías 9:6 diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, ele será chamado Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Então Jesus veio, cumpriu a profecia bíblica, a divindade de Jesus está ali materializada, né? Cuidado que a gente tem tradicionalmente o costume de falar maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da Paz. Não é isso. É maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, né? Tem até os dois combinados, maravilhoso conselheiro. Tem até uma pregação que Davi pegou 5 pedrinhas, né? Primeira pedrinha maravilhosa, segunda conselheira, e ele pegou a pedrinha Deus forte, e jogou igualias e tal, né? Uma construção assim, né? No mínimo interessante, né? No mínimo interessante. A encarnação de Cristo, João 1:14, vou abrir aqui também para nós acompanharmos, João 1:14, sobre a encarnação de Cristo. Irmãos, esses temas são importantes exatamente para a defesa da fé. Ok? Se alguém te pergunta, você tem aí a referência para poder confrontar. Nós falamos de Isaías, que fala aqui Deus conosco, e olha só o que João 1:14 diz. Se fosse você, eu marcava na sua Bíblia. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. O 1:1 diz que no princípio era o verbo, que é a palavra. E ele estava com Deus e ele era Deus. E aquele que era Deus do princípio se tornou carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E a morte expiatória de Jesus. Apocalipse 13:8 fala que a morte de Jesus já estava morto desde antes da fundação do mundo. Já estava, esse princípio já havia sido estabelecido. Vamos abrir lá em Apocalipse 13, para você entender também como Deus trabalha, a presciência de Deus, os planos de Deus. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Então, desde a criação do mundo, Jesus já havia sido estabelecida a sua morte expiatória. Então o liberalismo relativiza tudo, mas a palavra de Deus traz o fundamento, através da fé, dizendo que isso tudo que está sendo relativizado é de fato concreto. Eu não preciso ter dúvida, porque eu encontro na palavra de Deus toda a resposta. E eu vou falando o seguinte:
Isso aqui não é exaustivo, nós não esgotamos todos os versículos. Se você apurar, se você pesquisar, você encontra muito mais versículos respaldando isso. Ainda sobre a morte expiatória de Jesus, pode botar lá. Você já ouviu falar no proto-evangelho? Segura aí um pouquinho. Não é? Alguém já ouviu falar no proto-evangelho? Já ouviu? O que é o proto-evangelho? Vamos lá. Proto-evangelho. Proto significa início, né? Evangelho, as boas novas, né? Então, a mensagem inicial do evangelho. Se você olhar, primeira abordagem, Gênesis 3, verso 15, nós temos aí exatamente o anúncio ali daquele que viria. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Ele estava falando de quem aí? De Jesus. Então, e o 21 do capítulo 3 diz o seguinte: o Senhor Deus fez roupas de pele, com elas vestiu Adão e sua mulher. O animal que foi morto já sinalizava a necessidade de que houvesse derramamento de sangue para cobrir o pecado, cobrir a vergonha. Ok? Então nós já temos ali o proto-evangelho, que já é anunciado ali previamente, início da pregação do evangelho. Então, Lucas 19:10 diz assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Opa! Estávamos perdidos, Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então Jesus veio para resgatar. Então somente o sacrifício, a partir do modelo, né, de acesso judaico, você teria que ter um sacrifício para poder se chegar a Deus. Né? Então Jesus ele foi o sacrifício, ele foi o sacerdote, o sumo sacerdote, ele fez tudo isso para que nós tivéssemos a reconciliação. Vamos aqui mais um ouvinte na rádio EBD. Vê se está aí. Foi? Foi? Não? Interessante que a gente está lendo o livro de Lucas, e Lucas ele está fazendo uma genealogia diferente de Mateus, né? E ele puxa pela raiz da descendência de Maria, não de José. E no final ele fala exatamente isso, descendente de Adão vindo de Deus. Então, exatamente para confrontar e mostrar que desde o princípio havia um plano de salvação. Achei muito interessante. Então, ele liga Adão a Deus, né? Ele liga Adão a Deus e Cristo a Adão. E faz esse paralelo lá com Romanos, quando fala sobre o primeiro Adão e o segundo Perfeito, Adão. Perfeito. Né? Então, se você considerar que a Bíblia foi escrita 15 séculos, né? 40 diferentes escritores, e nós aprendemos isso no CETEB. Você tem uma coerência textual brutal, né? Então, assim, é assustador. Então, você vê a questão do compromisso da vinda de Cristo, a questão da morte expiatória, ela está prevista, já foi anunciada. A ressurreição física de Cristo, 1 Coríntios. Se você quer saber sobre ressurreição, pega 1 Coríntios 15 e dá uma vasculhada lá. Vamos abrir? A gente já está concluindo aqui. É fenomenal esse texto também. 1 Coríntios 15. Tem algum corintiano aqui? Não, né? Olha só o verso 14, diz assim: e se Cristo não ressuscitou, olha bem, vou ler de novo o texto bíblico básico, o texto áureo, perdão. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor qualquer que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Aí você lê agora em 1 Coríntios 15, diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Se ele não ressuscitou, olha o 15. Mas, que isso? Seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Nós estamos pregando algo que Deus não fez, segundo aqui o texto, se isso não fosse verdade. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Então, essa
questão da ressurreição física de Cristo. E o verso 18, ele diz assim: nesse caso também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Se você olhar aqui, exatamente, a ressurreição é um fator relevante para a vida cristã. Se nós não crermos, se nós não entendermos a verdade disso, não faz sentido tudo que se prega. Como ele falou, é vão. A gente está até dizendo que Deus é mentiroso. Nós estamos militando contra o próprio Deus. Mas nós cremos na ressurreição, nós cremos na verdade. Aí no verso 20 ele diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Eu vou repetir de novo, para você dar um glória a Deus aí. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Olha aí, Adão, né? A morte veio por Adão e Cristo, o segundo Adão. Glória a Deus por isso, né? Então, nós falamos da Páscoa, que foi a morte dele, né? A ressurreição. Depois nós pregamos aqui sobre a vinda dele, não foi? Então, de novo, a palavra ela nos traz essa certeza, esse alerta, essa afirmação da questão da morte expiatória, da ressurreição e o retorno dele. E nós estamos aguardando esse evento se cumprir. Eu estou aguardando. A parúzia, segunda vinda de Cristo. Mateus 16, 27, abra lá. Venha, Senhor, estamos aguardando. 16, 27 diz assim: pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. E aí, o 24, 30, vamos lá. Mateus 24, 30. Diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Amém? O liberalismo quer tirar o foco da nossa fé, quer esvaziar a nossa esperança, quer nos desanimar, porque a lógica humana ela não consegue se sustentar. A nossa segurança humana ela é muito frágil. Quantos de nós já vivemos momentos dizendo assim, pô, agora está tudo tranquilo, e no instante seguinte alguma coisa acontece, uma informação, um evento, que desmorona toda a nossa confiança. E aí nós ficamos sem referência, nós ficamos perdidos. Mas a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como o quê? O monte de Sião, que não se abalam. É assim que nós devemos ser. É isso que a Bíblia nos convida, é para esse caminho, para essa direção que a Bíblia nos convida, para sermos inabaláveis. Marcão, só um minutinho aqui, por favor. Mais um ouvinte na rádio EBD, FM. Só um lembrete para os irmãos, porque isso que somos ensinados através da Bíblia, aí tem a televisão, as informações que aparecem. E isso aparece através muito de filme. Eu gosto muito de assistir filme. E um dos filmes que me chamou a atenção em uma das passadas foi Noé, que a Bíblia diz que Noé entrou na arca com a sua esposa, seus filhos com sua esposa. E no filme não foi assim. Ele entrou com sua esposa, seus filhos, só um dos filhos tinha a esposa, porém a esposa teve 2 filhos, duas meninas, para poderem no futuro casar com os 2 filhos de Noé. Aí quer dizer, é uma controvérsia, né? E temos que ficar ligados nisso, todos os dias. Essa semana eu tive uma mensagem de uma cunhada minha no Zap, que ela botou como, ela é espírita, ela botou como todos nós somos filhos de Deus. Mas aí eu postei, eu não lembro qual foi o versículo, mas dizia que somos filhos de Deus sim, desde que cremos na ressurreição de Jesus Cristo. Isso, aí eu coloquei, não sei, foi João alguma coisa, eu não lembro. Mas essas pessoas ficam querendo
mostrar que estamos errados às vezes, que estamos pensando diferente, e o mundo está aí, ó, só influenciando, e o pastor Eduardo na época sempre falava, cuidado no que assistimos, no que, em vez de procurarmos um canal que realmente tem um ensinamento, porque a televisão está liberada, né? E isso aí, irmão. Amém. O grande cuidado é que são produções cinematográficas, né, dramatúrgicas, que eles vão criar um enredo que nem sempre é verdade bíblica, né? Para até preencher e gerar mais capítulos, né? Mas aí esse do Noé, por exemplo, eu acho que você, olhando, pegando a Bíblia, você vai falar assim, Noé é dessa maneira não, não é dessa forma. Né? Não é dessa maneira, né? Então tá errado. E você conhecendo, não é bíblico, né? Você conhecendo a verdade, você é capaz de criticar. E aí, quando alguém traz uma verdade, que para ele é a verdade absoluta, né? Você pega a luz das Escrituras e você fala assim, olha, a revelação bíblica traz essa verdade. E aí, lembra de como a gente deve tratar essa questão? Com animosidade, com descaso. O que a Bíblia nos diz que a gente deve lidar com isso? Com mansidão, né? Então, vamos lá, né? Peraí, quer falar? Não? Estendeu a mão assim, né? Mansidão. Então, essa deve ser uma característica nossa, né? Tratar com mansidão para poder resolver as questões. Gente, ficou claro o viés do liberalismo, a gente já está acabando, já está estourou o tempo. Liberalismo, qual é a proposta deles? O fundamentalismo não é islâmico, não é fundamentalismo teológico, ele vai resgatar tudo isso. E aí eu quero só fechar aqui com os irmãos, então, fazendo alguns paralelos, os lados positivos e negativos dessas duas visões, né? Pontos negativos e positivos do fundamentalismo teológico. Está na nossa revista, lá no finalzinho, que diz assim, negativo do fundamentalismo. Vamos falar do fundamentalismo. Qual o ponto negativo? Ué, mas tem ponto negativo? Sim, tem alguns pontos negativos. Tendência à interpretação literal da Bíblia. Então, a gente tem que fazer uma exegese adequada, né? Uma questão da investigação, da aplicação do texto. Dificuldade em aceitar que versões bíblicas só podem ser consideradas inspiradas se forem fiéis ao texto original. Então, você tem versões bíblicas que você tem que também criticar para ver se é fiel ao texto original. Lembra da adequação que o liberalismo quer fazer? Você vai adequando o texto, você tem a Bíblia católica, você tem a Bíblia de outras versões de Bíblias, que você tem que olhar ao texto original, inspirado, o cânon sagrado. Tendência ao sectarismo e ao isolamento. O que é o sectarismo? Ficar segregado ali, né? Eu não quero me misturar. Então, cuidado. Se a verdade for absoluta, só a minha verdade, eu sou sectário. Não, eu não me misturo, né? Porque... Não. A gente não pode... Tem que ter esse cuidado, né? Uma tendência ao sectarismo e isolamento. Rejeição às interpretações diferentes da Bíblia, mesmo quando elas não afetam o cerne do Evangelho. Qual é o cerne do Evangelho? Qual é a espinha dorsal do Evangelho? Jesus veio, Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu Filho para que morresse no nosso lugar, para resgatar a humanidade. Esse é o cerne do Evangelho. Então, às vezes, a gente leva a um extremo que a gente não consegue ser flexível para lidar com algumas aplicações que são particulares, mas não afetam o cerne do Evangelho. Esses são os pontos negativos. Quais são os pontos positivos do fundamentalismo teológico? O amor e a fidelidade à palavra de Deus. A palavra é referência, eu vou lá buscar a verdade ali, né? Reafirmação da vida com Deus baseada na santidade. Opa! Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Se não propuser a santidade, separação, né? Tem alguma coisa errada. ênfase na oração, no estudo das Escrituras, na vigilância contra a influência do pecado e de Satanás no mundo e o arrebatamento da igreja. Distinção entre o reino de Deus e a cultura humana. Vou botar aqui um parênteses entre arrebatamento da igreja, que existem vertentes que não acreditam, né, no arrebatamento, no rapto da igreja, mas a volta de Cristo é de comum acordo para todos, né? Distinção entre o reino de Deus e a cultura humana, mostrando que o mundo de Deus e o mundo dos homens são diferentes, que a salvação não tem relação com o melhoramento intelectual ou liberação política. Então, esses são os pontos positivos. É imprescindível estudar, olha só que eu botei aqui para finalizar, é imprescindível estudar a palavra para termos capacidade de discernir os verdadeiros dos falsos ensinos. Então, eu preciso estudar continuamente, né?
Porque a tua palavra eu escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. Né? Então, é lâmpada para os pés e luz para o caminhar. O caminhar é um movimento contínuo. Então, lâmpada para os pés e luz para o caminhar. Eu preciso caminhar à luz da palavra, à luz das Escrituras, à luz da verdade. Então, eu preciso fazer isso de ato contínuo. Colossenses 2,4 diz assim: eu lhes digo isso para que ninguém os engane, com argumentos aparentemente convincentes. Né? Nós lemos isso aqui no nosso texto bíblico básico, né? Em Colossenses 2,4, exatamente. Digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas ou aparentemente convincentes. Tá bom? Então, nós assim concluímos a nossa escola bíblica dessa manhã, liberalismo e fundamentalismo religioso. Agora você já está fera nesse assunto.